Vamos lá. A questão aborda a produção de onda sonora a partir de alto-falantes. E primeiro ela aborda uma situação onde as ondas estão em fase, que eu desenhei aqui para você, e logo em seguida o texto te indica que as ondas vão para uma situação que elas ficam em oposição de fase. Antes mesmo de começar, eu queria mostrar para você primeiro como é que as ondas sonoras são produzidas em alto-falantes. Porque é a maneira que você vai ter para entender por que inverter a conexão dos alto-falantes E e D, quando ele inverte aqui, e ele deixa as ondas em oposição de fase. É isso que vai fazer você entender o que é inversão de fase, por que a inversão de fase acontece. Ok? Primeiro passo. Como é que é o princípio de funcionamento da onda sonora em um alto-falante? Essa onda sonora ela é produzida através de choques, entre as moléculas do meio, no caso o ar, que são próximas a uma película. Essa película geralmente é de papelão, numa tuita, um alto-falante. Ou é siliconada, é de algum material plástico que ela pode vibrar com facilidade. Essa vibração ela é controlada pelo movimento disso aqui. Essa peça eu queria que você imaginasse como um ímã natural. Esse ímã natural ele tem polaridade, norte e sul. E essa polaridade ela vai fazer essa peça sofrer repulsão desse eletroímã. Repulsão e atração. Repulsão e atração. Repulsão e atração. Essa peça ela fica vibrando bem rápido. Quando essa peça vibra bem rápido, controlada pela repulsão e atração desse eletroímã, ela faz a película vibrar muito rápido. Nessa vibração, ela choca-se com as moléculas do meio e a onda sonora é produzida, como eu explico no meu curso de física para você. Nesses choques, são produzidas compressões e rarefações. Compressões e rarefações são aquelas moléculas mais próximas, mais afastadas, mais próximas, mais afastadas, que são as ondas sonoras representadas para você desse jeito aqui que o professor representa. Mas isso é um tema para um outro vídeo, para uma outra aula. O mais importante aqui é que eu quero que você se concentre na parte do eletromagnetismo para entender por que a inversão de fase é provocada na hora que ele conecta os eletrodos de outra maneira, tá bom? Então, Eduardo, como é que esse ímã consegue vibrar controlado por esse? Eu ainda não entendi isso, eles nem se tocam. Vamos lá. Lembrando um pouquinho das suas aulas de eletromagnetismo, também comigo aqui no curso. O que acontece aqui? Eu desenhei para você um cilindro que vai funcionar para a gente como uma bobina. Essa bobina, eu vou induzir um campo magnético aqui nela. Eu vou criar uma corrente elétrica, que não interessa aqui no momento se ela é alternada ou contínua, mas ela vai ter que ser alternada, tá bom? Essa corrente elétrica produzida, ela vai circular no teu cilindro. E aqui eu queria que você usasse comigo agora a regra da mão direita. Corrente e campo magnético. Também conhecida como regra da mão envolvente. Você envolve a mão no condutor. Esse aqui vai representar o sentido do campo e o polegar o sentido da corrente elétrica. Envolve-se a mão no condutor. O sentido da corrente, ele indica o sentido do campo magnético, tá? Pegue só nesse primeiro fio aqui, ó. Só nele, e ele já vai resolver o seu problema. Só nesse fio. Quando você posiciona a corrente para cima com o seu polegar, o campo magnético está para que lado? Para a esquerda. A corrente desce aqui e depois sobe aqui de novo. Ó. Aí essa corrente elétrica estará, por exemplo, nesse sentido. Com a corrente nesse sentido, corrente para cima, campo para a esquerda. Corrente para cima, campo para a esquerda. Corrente para cima, campo para a esquerda. Então o que você nota? Que a corrente estar num determinado sentido, ela vai fazer o campo magnético se formar num sentido qualquer também. Então eu vou colocar o sentido que esse campo magnético aqui se forma. Esse campo magnético termina se formando desse jeito. No caso aqui agora, já que eu conectei essa corrente para cima, o campo magnético se forma desse jeito. E o que nós aprendemos nas aulas de eletromagnetismo? Em um ímã, seja ele natural ou artificial, esse campo magnético, quando ele sai desse lado e vem para esse, o lado que foi convencionado de onde as linhas saem, nós chamamos de norte do ímã. Por fora do ímã, as linhas terão que entrar do outro lado. Toda linha de campo magnético ela é fechada. Então aqui forma-se um sul no ímã. Esse sul ele vai interagir com esse ímã aqui, que é um ímã natural. Você imagina uma pedra de magnetita lapidada em formato de cilindro. Então isso aqui é um ímã natural também. Então supondo que eu tenha formado um sul aqui, eu vou interagir com esse sul também. Vou botar sul também. Então aqui eu tenho um sul e aqui eu tenho um norte do outro lado também, já que isso aqui é um ímã natural. Essa repulsão, ela cria um movimento desse ímã. Nesse movimento, essa película vibra. Quando ela vibra, ela produz o som. Mas, Eduardo, vibrar, tu faz esse movimento só uma vez. Por que ela fica vibrando?
por causa do controle que essa corrente elétrica dá, esse comando. Esse comando ele é dado pelo processador do aparelho de som que está controlando essa bobina. Não ache que essa corrente elétrica ela tem um único sentido. Ela alterna-se de acordo com a frequência da onda sonora que você deseja produzir, que esse aparelho necessita produzir. Como é, Eduardo? Supondo que você está produzindo uma onda sonora contínua, cuja frequência é de 100 Hz. O que significa? Que essa onda sonora ela oscila 100 vezes em um segundo. O que você tem que imaginar? Essa corrente elétrica ela inverte o seu sentido. A corrente, ó, ela inverte o seu sentido 100 vezes em um segundo. É essa corrente que dá o controle para que essa polaridade seja invertida. Como é, Eduardo? É isso mesmo. Se essa corrente tiver um determinado sentido, como eu coloquei aqui agora, essa polaridade norte-sul se forma. Mas se a corrente inverter o sentido, essa polaridade inverte também. Quando essa polaridade inverte, essa não, porque isso aqui é um ímã natural. Já esse ímã é um ímã artificial, que é o nosso eletroímã. Quando essa polaridade inverte sentido, aqui vem um norte. E norte com sul ocorre o quê? Atração. Mas logo em seguida ela inverte novamente. O sul volta para outra posição, voltando para cá, o sul. E assim você vai ter uma repulsão. Depois inverte o sentido de novo, norte, atração. Depois inverte o sentido novo, sul, repulsão. Então assim eu fico constantemente reproduzindo alternando essa corrente elétrica, invertendo essa polaridade para que esse outro ímã seja atraído, repelido, atraído, repelido, atraído, repelido. E constantemente ele sendo atraído e repelido, ele produz uma vibração na película. Essa vibração produz uma onda sonora. Show de bola? Deu para entender agora como é que uma tuita funciona? Acho que sim. Feito isso, agora vamos ler a nossa questãozinha, só a parte importante. Ele diz o seguinte: as figuras ilustram o esquema de conexão nas caixas de som de um esquema. Então, eu suponho que você já tenha lido a questão. E também já tenha observado a figura, então eu nem desenho a figura aqui porque isso é o de menos. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. Quando ele diz mesmas ondas, eu vou pedir para você imaginar a onda sonora emitida por um alto-falante desse e a onda sonora emitida pelo outro alto-falante são ondas sonoras que elas têm as mesmas características. Elas têm a mesma amplitude, portanto elas têm a mesma intensidade sonora. Elas têm a mesma frequência, são ondas sonoras produzidas com um processador da mesma fonte. Então elas alternam-se com a mesma frequência. Então elas são ondas com mesma frequência e mesma amplitude. E são ondas sonoras que, pela conexão da primeira figura, elas são produzidas com as caixas alternando-se em fase. Ele coloca bem claro e ele diz mesmas ondas. Então vou pegar as três características importantes aqui para a nossa questão: amplitude, frequência e fase, e vou interpretar como tudo igual. E logo em seguida ele faz uma conexão de maneira errada. Se você olhar direitinho na figura, ele inverte a polaridade do positivo e do negativo nos alto-falantes D e E. Quando ele inverte isso, o que ele está querendo lhe dizer? Que em uma das caixas de som, a corrente elétrica ela não vai se alternar, mas ela vai ser produzida agora numa fase diferente. Eduardo, eu não estou entendendo isso. Então o que foi que eu fiz para você? Eu queria que você imaginasse os dois alto-falantes produzindo ondas em fase. Então você vai imaginar isso aqui. Professor, mas isso aqui não é a representação de uma onda sonora, porque ondas sonoras são ondas longitudinais, cuja representação é essa. Concordo com você. Mas todo professor faz essa representação de ondas transversais porque fica mais fácil você visualizar a amplitude da onda, essa alturazinha, ó. Fica mais fácil você representar o comprimento de onda, que é o tamanho de uma oscilação completa. Fica mais fácil você visualizar o número de oscilações. Então você está vendo aqui, ó, uma oscilação e meia, uma oscilação e meia, então a mesma frequência. Então as características são iguais, são ondas de mesma amplitude, são ondas cuja quantidade de oscilações eu botei igual, então são a mesma frequência, então são ondas idênticas. Show? Só que quando eu inverto a polaridade no outro alto-falante, eu faço uma onda não ser alterada em nada, ou seja, em um dos alto-falantes a onda não é alterada em nada, mas no outro é. No outro, ela produz onda com a mesma alternância. Então eu queria que você enxergasse uma coisa. Aqui eu tenho
uma oscilação e meia. Aqui eu tenho uma oscilação e meia. Então são ondas de mesmo número de oscilações a cada intervalo de tempo, ou seja, mesma frequência. Aqui do mesmo jeito. Uma oscilação e meia. Uma oscilação e meia. Então também continuam com a mesma frequência. E não pode ter se alterado, porque o processador que envia o comando para a tuita vibrar é o mesmo. As duas vêm do mesmo local, o mesmo processador. São duas tuitas que saem do mesmo aparelho de som. A frequência das ondas na figura 1 é a mesma frequência das ondas na figura 2. Isso não pode ter sido alterado, porque você só inverteu a polaridade. Inverter a polaridade inverte a fase de uma delas. Inverte a fase de uma das caixas de som. Quando você inverte a fase de uma delas, o que é que você vai ter agora? Um encontro. Eu vou traçar uma linha bem aqui e vou querer que você olhe para uma coisa. Esse encontro agora é da crista de uma delas que você não inverteu com a outra cuja fase está invertida. Uma está para cima, outra está para baixo. Isso vai criar uma interferência destrutiva a pontos que estejam à mesma distância. Lembra essa expressão aqui para você? Ó? Eu geralmente represento essa distância assim. Ó. Diferença de distância, nós usamos essa expressão para nos referir a você na sala de aula, quando estamos falando de uma interferência para ondas que estão em fase ou em oposição de fase. É a diferença de distância de onde as ondas foram produzidas igual a n, que multiplica lambda sobre 2. N é o número inteiro de meios comprimentos de onda. X e x é a diferença de distância. Então, x será essa distância e x será essa distância. Ou seja, ele cita no texto um ponto equidistante das duas caixas. Então, vou botar xe e xd. Então, tanto na primeira como na segunda situação, é um ponto equidistante das duas caixas. Mas qual é a diferença? É que na segunda caixa, na segunda situação, eu tenho as ondas em oposição de fase. Como estão em oposição de fase, esse n aqui precisa ser um número ímpar ou par para que elas tenham uma interferência destrutiva, como na questão deseja. Aí ele pergunta o que para você? Ele diz assim: o que ocorre com os alto-falantes é ID se forem conectados de acordo com o segundo esquema, ou seja, com a fase invertida. Se forem conectados com a fase invertida, item A para você. Ele diz assim: o alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito. Não. Quando o D tem a sua fase invertida, ele não entra em curto-circuito. Ele apenas produz uma onda com a fase invertida. Então o item A está fora. Item B. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequência ligeiramente diferente do alto-falante D, provocando um fenômeno de batimento. As frequências das ondas continuam as mesmas. Eu coloquei aqui, ó, uma oscilação e meia, uma oscilação e meia, uma oscilação e meia e uma oscilação e meia. A frequência é determinada pela inversão da corrente elétrica na hora que o processamento é realizado. A corrente elétrica que envia o comando para que a tuita vibre continua sendo a mesma. Então, como a corrente elétrica vibra com a mesma frequência, as ondas sonoras também são produzidas com a mesma frequência. A diferença é que agora a fase de uma delas é invertida e não a frequência que foi modificada. Então, o item B está fora também. Item C. O alto-falante E emite uma onda sonora com frequência e fases diferentes. Frequência também citada como modificada, está fora também. O item D. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às... Lapso de tempo seria ser defasada em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de reverberação. A reverberação é um fenômeno criado pela reflexão do som. Você estuda no momento que você estuda eco e ressonância. Então não tem a ver com isso aqui. Então, no momento que você estuda eco, reverberação e reforço, aliás. Então não tem a ver com isso aqui. Isso aqui é o estudo de um outro fenômeno sonoro chamado interferência. E o item E, que é o nosso gabarito, porque ele cita exatamente o que a gente precisa escutar. Ele diz: o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D. Ou seja, uma das ondas emite a onda, um dos alto-falantes emite a onda normalmente, e o outro, que teve a sua polaridade invertida, tem a fase invertida. E ele coloca em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. É o que foi que eu coloquei aqui para você relembrar da matéria de interferência. Quando temos ondas em fase,
Se o nosso N for par, a interferência é o quê? Construtiva. Quando temos ondas em fase, se o nosso N for ímpar, a interferência é o quê? Destrutiva. Mas nós temos ondas em oposição de fase, que é isso aqui, ó. E para ondas em oposição de fase, nós devemos inverter esse raciocínio. E como os pontos eles são equidistantes, esse ponto aqui, ó, ele é equidistante dos dois alto-falantes. Essa subtração entre os dois números vai dar zero. Como essa subtração entre os dois números vai dar zero, zero é igual a n que multiplica lambda sobre 2. 2 vezes zero, zero. O lambda vai estar multiplicando, vai para o outro lado como? Dividindo, vai dar zero também. Ou seja, esse n ele vai dar zero, galera. E se n dá zero, n dá par. Mas, Eduardo, quando n é par, a interferência é construtiva. O item está dizendo que a interferência é destrutiva. Galera, nossas ondas não estão em fase. Como os polos positivo e negativo de uma das fontes for invertido, nossas ondas estão em oposição de fase. Então, esse raciocínio precisa ser invertido. Então, para ondas que estão em oposição de fase, quando n é par, a interferência ela é destrutiva. E é o que está acontecendo. Ele cita um ponto equidistante das duas fontes, onde as fontes estão em oposição de fase, e o nosso n dá justamente o número par. E como dá um número par, a interferência é realmente destrutiva, fazendo o gabarito da sua questão ser o item E de escola. Beleza?